Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é Escolha Investir Sempre e hoje estamos com uma edição especial. Estamos recebendo o Thiago Fernandes, que é CEO da VRB Capital, um fundo que é super diferenciado. A gente vai falar um pouquinho da história desse fundo para vocês conhecerem. O Thiago, que ele é formado em Direito, ele tem pós em finanças pelo IBMEC e gestão de investimentos pela PUC. Ele é carioca e, é um cara que é superlativo, aí tem visões bem interessantes em relação ao investimento e em relação à questão social. Isso é um dos grandes diferenciais da VRB. A gente quer conversar bastante. Mas então, Thiago, para te receber e já passar a bola para você, eu queria já começar com uma pergunta. Quem é esse Thiago Fernandes, cara? Gabriel, obrigado aí pelo convite, obrigado a vocês que estão assistindo o programa. É super prazer estar falando aqui. O Thiago, ele é uma pessoa sonhadora. Assim, meu sonho desde criança sempre foi transformar vidas. Eu tive uma influência paterna. Meu pai dedicou minha vida para isso, a vida dele para isso. Então, eu cresci sob essa influência. E em algum momento da vida eu fui para outro caminho, fui para direito, fui trabalhar no escritório em fusões e aquisições, depois fui para uma asset, trabalhava com análise de empresas, e aí, em determinado momento, os nossos caminhos voltaram a se cruzar, e eu consegui combinar esse meu sonho de infância, né, de transformar vidas, com o mercado financeiro, e o resultado desses dois componentes é a criação do VRB. Que legal, cara. Então, antes do VRB, você já atuava no mercado financeiro? Você falou que com fusões e aquisições era em alguma boutique, em algum banco? Como é que era isso? Trabalhava em escritório de advocacia, foi no início da carreira, e trabalhei no Machado Meyer, depois no Leforce em São Paulo. E aí eu resolvi migrar, dei um cavalo de pau na carreira, e aí fui tentar entrar no mercado financeiro, já estava terminando minha pós em finanças, mas foi muito duro assim essa transição, porque eu já estava numa idade um pouco mais avançada e as pessoas estavam saindo da faculdade, grandes faculdades aqui lá fora, e recebendo propostas, assim, disputando espaço, por exemplo, no Gávea, KKR e diversos outros, tentando espaço no Gávea. E embora eu tivesse já uma rede razoavelmente sólida do ponto de vista de networking, assim, o que importa é o valor que você consegue gerar no mercado financeiro. E na época eu só tinha vontade de trabalhar, muita vontade de trabalhar. Então, eu entrei no mercado 6 meses depois que eu comecei a procurar. Então, foi um período super desafiador, né? Estava numa trajetória super estruturada, fiz essa migração, então fiquei ali meio sem chão durante um período e depois, através de um amigo que eu conheci em Salamanca, na Espanha, ele me convidou para fazer um summer nessa asset que era pequena. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, que era combinar investimento e impacto social nessa gestora, e montei um projeto. A gente apresentou esse projeto para alguns investidores, o George Soros e algumas famílias aqui no Brasil, grande, e a gente conseguiu captar, assim, uma gestora pequena, a gente captou 25 milhões de dólares, depois cerca de 80 milhões de reais, algo nessa ordem de grandeza. E a gente começou esse projeto em 2013. E aí teve um spin-off na gestora, eu acabei indo junto com o fundo para a Oceana Investimentos, que assumia a gestão desse fundo, que também tinha esse conceito de reversão de taxas para o social. Então, o investidor aloca parte do portfólio, o fundo cobra uma taxa como qualquer outro, e o líquido dessa taxa, paga os custos, é direcionado para impacto, através de uma doação do gestor. Então, a gente levou esse fundo para a Oceana, e aí, em meados de 2015, assim, com o Brasil patinando, a gente estava no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, a gente tinha ido para a Europa fazer um roadshow para apresentar o case para investidores europeus, e a gente estava tendo que explicar por que na Petrobras estavam roubando na ordem de grandeza de 100 milhões de reais.
né? Então, a gente começou a trabalhar num fundo que pudesse não ficar preso a ciclos de mercado e pudesse gerar valor, seja o mercado indo bem, seja o mercado indo mal, né? Então, a gente resolveu criar um multimercado, o VRB Multimercado. Então, em 2016, esse fundo ficou pronto. E aí eu posso falar um pouquinho melhor da proposta de valor e etc., quando você achar que faz sentido. Pô, legal, cara. E aí uma curiosidade, por que o VRB? O que significa o VRB? Essa pergunta é muito boa. O VRB ele foi inspirado... assim, a gente começou esse projeto apoiando uma iniciativa no Haiti chamada Academia Pérolas Negras. E essa academia era gerida pelo Viva Rio, que é uma das maiores organizações filantrópicas da América Latina. E essa organização filantrópica, ela trouxe a Academia Pérolas Negras para o Brasil. Ela era gestora desse projeto. E aí, quando a gente criou o VRB em 2016, a gente imaginou, poxa, esse fundo é absolutamente espetacular e pode ganhar uma escala fantástica, e não faz sentido a gente ficar apoiando somente uma iniciativa, né? Vamos apoiar diversas iniciativas. E aí a gente criou o VRB, Viva Rio Brasil, né? E a gente começou, a partir de então, continuamos apoiando esse projeto. Aliás, é um time de futebol de impacto que está jogando agora, disputando a final da Copa Rio. Neste exato momento, se botarem na Maricá TV, vocês vão assistir lá o Pérolas contra o Maricá. Pérolas ganhou do Bangu, ganhou do Americano, ganhou do Resende. São times pequenos do Rio de Janeiro, mas que disputam a Série A do Campeonato Carioca. E está na final. Então, tá dando certo. E a gente criou o VRB inspirado no Viva Rio, né? Viva Rio. Então, Viva Rio Brasil, para nunca mais mencionar Rio. Essa foi a última vez que a gente mencionou Rio, para ser um negócio de extensão maior, né? Brasil como um todo, a gente chama de VRB. Pô, cara, muito legal. Eu morei no Rio 7 anos, né? Trabalhava aí na Previ, no Botafogo, ali no edifício Morisco. E, assim, cara, uma coisa que eu vi nesses meus anos de Rio é o quanto a mídia distorce, assim, a realidade. Porque, claro, existe violência, existe pobreza, existe problemas, mas, nossa, em todos os lugares que eu já vivi, que eu conheci, eu nunca vi tantas ações filantrópicas, tantas ações de solidariedade, como o povo se ajuda, né, se organiza. E conheci várias pessoas muito legais no movimento startup, né, que fazem esse trabalho de criação de empresas que tenham um retorno social positivo. E aí, pô, fiquei super feliz quando eu conheci vocês, conheci a VRB, porque isso já está embutido na proposta de vocês, né? E é um primeiro case assim que me vem à cabeça, ou que eu, né, me lembro, quando eu penso nesse tipo de modelo de negócio, né? Onde você alia não como uma situação pontual, mas como um mandato mesmo do negócio, fazer parte disso da gestão, né? Da filosofia de negócio. E aí eu queria entender como é que surgiu isso, cara? Foi parte da gênese da empresa? Foi um ou outro que surgiu? Como é que foi esse processo para incorporar isso na filosofia de vocês? Você diz em relação ao social. Isso, exatamente. Ele está diretamente ligado à nossa história, né? A gente começou esse fundo em 2013, um fundo em ações, para contribuir para essa iniciativa no Haiti. E aí, em 2016, a gente criou o VRB Multimercado para poder contribuir não só para essa iniciativa, mas para outras também, e não só no Rio de Janeiro, mas indo para o Brasil como um todo. Então, a questão do impacto social e gerar valor para as pessoas, seja para o investidor, seja para o beneficiário final, é nosso início, meio e fim. Assim, a gente não criou uma missão no meio do caminho, a gente nasceu com essa missão. Então, assim, a gente está muito feliz assim, com as coisas, porque em função do social que a gente conseguiu reunir um ecossistema fantástico, jogando a favor do patrimônio do cliente, né? A gente separou em diferentes etapas a constituição do VRB Multimercado em 2016. A primeira foi convidar os maiores family offices do país para fazer a gestão em conjunto, e eles próprios disseram, cara, a gente pode fazer desde que ninguém ganhe nada no projeto, né? Então tinha que ser 100% pro bono, o trabalho deles. E a gente conseguiu reunir 5 family offices. Esse grupo é responsável por mais de 200 bilhões, de cerca de 700 e poucas famílias. A segunda etapa foi convidar os melhores gestores. A gente conseguiu convidar todo mundo.
todo mundo, assim, vários gestores estão fechados para captação. Se não me engano, o VRB Multimercado, metade ou mais está fechado para captação. A gente convidou esses gestores para participarem do case e abrirem um capacity e bons yields de custos. E, por fim, a terceira etapa foi a estruturação. Isso veio ao longo dos anos, a gente foi aprendendo, de uma curadoria profissional para selecionar projetos voltados para a educação no Brasil. Então, essas foram as 3 diferentes etapas. Então, o impacto social, estava dizendo que a gente está muito feliz assim, com os resultados. Assim, o impacto social ele é o nosso unfair competitive advantage, quer dizer, ele é a nossa vantagem em mercado. Em função do impacto social que a gente consegue atrair os maiores family offices, a gente consegue atrair os melhores gestores, Verde, Capital Zeta, Trust LB, Atmos, Velt, Constellation, you name it. Assim, a gente conseguiu todo mundo que a gente queria em função do impacto social. A Torque, né, que é um dos gestores do fundo de ações, a gente hoje tem 3 fundos, né, o VRB Multimercado, o VRB Multimercado Prev e o VRB FICFI, que é um fundo de ações puro. Nesse fundo de ações, a Torque, por exemplo, zerou as taxas para a gente. Né? A gente tem um custo da casca, tem um custo dos fundos investidos, e o que a gente negocia com esses fundos investidos volta para dentro da casca, reduzindo o custo final para o investidor. A Torque, por exemplo, trabalha praticamente de graça para o VRB, que acaba voltando como retorno para o investidor. Pô, muito bacana isso. E aí, assim, para fazer essa seleção de fundos, vocês utilizaram critérios, por exemplo, só empresas que são ESG, né, que investem com esse foco de pegada ecológica, enfim, ou vocês têm dentro do pipe aí fundos que estão atolados de Embraer, enfim, de qualquer empresa que faz coisas aí, armas, ou vocês têm esse tipo de requisito também? Excelente pergunta, Gabriel. A nossa abordagem ela é filantrópica do ponto de vista social. Tá? A gente são 3 fundos de fundos, né? Para quem não conhece a estrutura, são fundos que investem em outros fundos e quem seleciona esses grandes fundos são esses grandes family office. E aí a ideia é não ter nenhum filtro de impact investing, ESG ou qualquer outra sopa de letrinhas na parte de investimento. É um best in class, então assim são os melhores gestores dentro das suas respectivas categorias e estratégias, né? E um comitê monta um portfólio, investe nos gestores, tendo em vista a construção do portfólio como um todo. E aí o impacto ele se dá através da reversão de taxas e da curadoria do VRB. Hoje a gente apoia 4 iniciativas, tá? E no Rio de Janeiro é um projeto que combina esporte, educação e empreendedorismo. Em São Paulo, inclusão no mercado de trabalho, através de capacitação e placement. São 2 instituições que a gente apoia em São Paulo, Pro Generation, e em Goiás e Pernambuco a gente apoia o Instituto B, que a ideia desse projeto é capacitar os professores das redes estaduais de ensino na disciplina de educação financeira. Pô, cara, que coisa bacana. E então, assim, e aí se você puder dar uns big numbers para a gente da VRB hoje, como é que vocês estão? A gente está com 570 milhões dividido nesses 3 fundos de fundos, sendo 430 no VRB Multimercado, 130 no VRB Prévio, uns 10 milhões no VRB FICFI. A gente está com mais de 2.500 investidores hoje e a gente não tem nenhum tipo de oferta fora da plataforma da XP ou fora dos family offices que fazem a gestão dos fundos. Assim, a gente oferece exclusivamente na plataforma hoje. E a gente já gerou mais de 11 milhões de reais desde o início do projeto para impacto, sem prejudicar o retorno dos investidores. Né? Esse teria sido a taxa do comitê de investimento, que teria se apropriado. Então, 11 milhões, estamos falando de algo relevante, e que ele abriu mão para transformar vidas. E isso, a gente brinca dizendo que são os dividendos filantrópicos dos fundos VRB, né? Isso acaba saindo de graça para os investidores. E no ano passado, a gente ajudou a impactar mais de 150 mil pessoas através de projetos de educação e distribuição de cestas básicas. Tá? Foram mais de 400 comunidades durante a pandemia. Esse ano vai ficar em torno aí entre 10 e 15 mil pessoas, já que a gente não tem mais
suporte assistencial como a gente teve no ano passado. Isso, de novo, sai de graça para o investidor. Legal, cara. E como é que vocês estão de equipe? É todo mundo aí no Rio? Como é que tá a galera? Então, a gente tem uma estrutura diferente, né? Os family offices que fazem a gestão dos fundos, eles estão, a maioria, em São Paulo. Então, Turim é carioca, mas também está em São Paulo, UBS Consenso São Paulo, XP está em São Paulo, Terra em São Paulo e BW em São Paulo. Então, estamos falando de equipes muito robustas, assim, equipes, assim, são as equipes que gerem as maiores fortunas do Brasil, né? Então, estamos falando de muita robustez do ponto de vista qualitativo e quantitativo para fazer a gestão. No VRB Impacto, a gente tem uma equipe de curadoria, da qual eu faço parte. Então, somos 3 pessoas, sendo 2 pessoas bem seniors. A gente tem uma equipe de comunicação, que aí são 4 pessoas. E a gente tem uma controladoria financeira, a gente tem advogados que trabalham em caráter pro bono, a gente tem, enfim, outros prestadores de serviços que nos auxiliam aqui na gestão da parte filantrópica PC. Entendi, mas de equipe focada da VRB, então vocês só, sei o quê? Você e mais alguns, assim, o restante é tudo dos family offices? Isso, do VRB Impacto é essa equipe, né? Eu, mais umas 7, 8 pessoas. E na parte de gestão dos fundos, aí a gente está falando de muita gente envolvida, né? São 5 family offices, mas o output, as decisões de investimento são baseadas em toda a análise qual e quant realizadas dentro de casa, né, desses próprios family offices. Que legal, cara. Mas assim, eu confesso que eu ainda estou em dúvida. E da parte de gestão dos fundos dentro da VRB mesmo, assim, sem ser dos family office, vocês têm mais gente? Como é que é essa aqui? Não, a gente não faz a gestão. Como é que funciona? A gente tem os family offices que fazem a gestão dos fundos e o gestor perante a CVM é a Terra Capital, no caso do VRB Multimercado e no caso do VRB FICFIA, e no PREV é a XP Advisory. E eles implementam as decisões do comitê. O VRB é uma instituição filantrópica, então é uma non-profit. E aí eu faço o VRB Capital, é a instituição que faz a distribuição dos fundos VRB, né? Eu tenho um contrato com Itaú enfim, eu tenho um contrato de distribuição, eu posso oferecer, eu trabalho na distribuição em caráter bono, recebo como CEO da non-profit. Então, nossa estrutura é um pouco diferente, estão separados, né? A gente, de um lado, a parte de gestão, são esses grandes offices da gestão, e na parte de impacto, essa nossa equipe que eu mencionei. Pô, cara, muito bacana e super diferente e super customizado, né? Assim, pô, vocês realmente pegaram uma ideia, pô, vamos fazer um negócio legal, mas, pô, vamos fazer um negócio que dê retorno para as pessoas, né? Que não seja só bom para o nosso bolso. E acabou que fizeram um negócio que envolve um monte de gente, todo mundo meio que de mãos dadas, né? Nesse processo de ajudar. Cara, que história incrível, Thiago. Pô, eu já era fã dos fundos, agora eu fiquei mais fã ainda. Conhecendo mais a fundo a história da gestora. Cara, deixa eu te perguntar também agora, só falando um pouquinho de Brasil, tá? Como é que você está vendo essa questão de eleição ano que vem? Vocês estão com algum call em relação à volatilidade? Como é que vocês estão vendo esse cenário aí mais agitado? Então, o comitê já vinha se defendendo, já vinha reduzindo a exposição à renda variável, tá, há algum tempo, em função assim, dos riscos no horizonte para 2022, né? Parece todas as eleições a gente teve drawdown super relevante, estamos falando de 15, 20%, todas as eleições. Então a gente assim achava muito naive imaginar que a gente não ia ter muita volta também se aproximando das eleições. A gente só não esperava que fosse acontecer tão rápido, né? A sorte que a gente reduziu a exposição, né? Então saiu de 130 mil para 105 mil pontos a bolsa, né? E os fundos
de fundos, isso é interessante, assim, eles têm posições estruturais à renda variável, assim, do ponto de vista de livro texto, não só aqui quanto fora, né? Estamos falando dos grandes endowments norte-americanos, todo mundo tem posições estruturais a equities, né? Então, a gente tem também, e a gente tem neutro 20% do fundo em renda variável, overweight 20 mais 15, então até 35%. A gente chegou a ter 40% no auge da pandemia e underweight 5%. Então, a gente fica flutuando entre renda variável e renda fixa e a gente começou a trocar a variável gradualmente por renda fixa e a gente aumentou a exposição a NTNBs, né, que tem um carrego bom, que é líquido. Hoje, o próprio pós-fixado também acaba entregando um retorno razoável, né, com essa elevação da taxa de juros. Então, a gente reduziu, acabou defendendo o portfólio. O VRB Multimercado sobe ainda no ano, está subindo 1,8%. Isso a gente está com alguns fundos caindo 20%, 25%, né? Alguns fundos de ações. Então, assim, é um ano muito desafiador, mas a gente está conseguindo. Só para vocês terem ideia, assim, do ponto de vista de retorno, o VRB Since Inception entrega aí 160% do CDI, isso líquido para o investidor, sempre com aval controlado. A gente nunca tinha tido, antes de 2020, uma aval maior do que 6. Tá? Então, já normalizou essa aval e a gente pegou o CDI também em níveis bem elevados. Tá? Então, a gente assim, passou super bem, a gente já pegou a eleição, enfim, o fundo foi criado há 5 anos, né? Então a gente passou por vários momentos sensíveis e a gente conseguiu gerar esse retorno líquido para o investidor, com risco controlado, e nos últimos 12 meses está em torno aí de 250% do CDI que a gente entregou para o investidor, e desde o início entre CDI mais 3 e CDI mais 4. Tá? Então, assim, e nunca tendo perdido para o CDI em nenhum ano. Tá? A gente só empatou com o CDI em 2016 e a gente superou o CDI em todos os anos. E isso, 70% dos meses do fundo ficou positivo. Tá? Então, desde o início de 5 anos, 70% dos meses o fundo ficou positivo. Então, a nossa ideia é entregar retornos com muita qualidade. Tá? Não é ficar tentando achar o ticket de loteria. Tentar ter um portfólio equilibrado para capturar valor a partir de diferentes drivers de rentabilidade. Cara, muito bom, hein? Performance bem bacana. E assim, eu queria te perguntar, cara, agora olhando um pouco mais à frente, assim, como é que vocês veem o futuro da VRB? Assim, aonde vocês querem chegar? O que vocês têm de sonhos, ambições, né? Pô, uma proposta tão interessante. Vocês querem internacionalizar? Para onde vocês querem andar? Então, a gente quer, obviamente, continuar crescendo, né? O tamanho dos fundos. A gente hoje está perto aí dos 600 bilhões, a gente quer chegar a 1, 2, 5 bi para aumentar o impacto. Essa é a parte, né, do passivo. Né? E na parte do ativo, né, que são as instituições que a gente apoia, a gente pega o exemplo agora da Academia Pérolas Negras, né, que está indo numa direção de ser um projeto de alta performance, e agora com a criação das sociedades anônimas de futebol, a gente começa a ver um movimento nessa direção. Né? Você pega o Cruzeiro, por exemplo, saiu notícia ontem, pega o Botafogo, pega outros times no Brasil interessados em virar empresas. É um movimento que já começou ao redor do mundo. E a gente está testando isso, conversando com algumas pessoas bem high level, assim, para levar o Pérolas para a primeira divisão como o primeiro time de impacto social do mundo a disputar em alta performance contra os grandes. Então, isso é um exemplo de venture philanthropy, né? Isso é muito comum lá fora, aqui no Brasil, ainda incipiente, da gente converter filantropia em valor, também do lado do ativo. Né? Falando um pouco das dores, assim, a gente é uma instituição filantrópica e 70% do valor que a gente cria, a gente doa, né? Que é mais ou menos o que a gente direciona para impacto direto para as instituições. Pô, se a gente conseguir continuar gerando esse impacto e, ao mesmo tempo, gerando valor no processo, a gente consegue fechar um gap, né? A gente não só cria valor, mas a gente captura boa parte do valor que a gente cria. Então, esse é o nosso desafio, olhando para o futuro, da gente crescer o passivo e aperfeiçoando cada vez mais o ativo através de diferentes modelos e métodos.
Cara, muito bacana. Eu acho que tem um futuro incrível para esse tipo de trabalho, para essa iniciativa. A gente está vendo um aprofundamento muito grande da temática ESG. Os nossos investidores aqui da Nipur e da XP já têm demandado muito isso. E a gente está vendo, inclusive, uma performance melhor em vários desses fundos ligados a temas ESG do que os fundos tradicionais. Então, eu enxergo assim, um potencial muito grande. Pô, vocês estão super de parabéns. O BRB realmente é um case que a gente precisa divulgar muito, né? Mostrar essa inteligência que vocês trouxeram para o investidor, associada a uma empatia, né? A uma visão crítica da realidade, de que não adianta nada a gente ganhar dinheiro e o nosso redor ficar todo detonado, né? Então, a gente tem que andar junto mesmo. Tiago, cara, o papo tá bom, quando o papo é bom, passa rápido o tempo, né? A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Queria te passar, então, para as tuas palavras finais e te agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu sempre conto uma historinha que eu queria compartilhar com quem está assistindo. Durante a pandemia, eu fui andar de bicicleta com a minha enteadinha de 7 anos. Ela perguntou o que eu fazia da vida. Eu expliquei que eu me dedicava para o BRB. E aí eu expliquei o que era o BRB e ela conseguiu sintetizar de uma maneira que eu jamais conseguiria. Eu demorei aqui, sei lá, meia hora para poder falar do BRB. Né? Ela sintetizou numa frase. Então, quer dizer que o BRB você dá um dinheirinho, eu faço uma mágica e eu te devolvo mais dinheirinho, o que sobra vai para as criancinhas construírem um futuro melhor. Eu falei exatamente isso. E então, assim, volta e meia ela vem na mesa de jantar, ela me cobra assim, para conhecer as criancinhas do fundo, ela quer ver as criancinhas do fundo. Né? Ela fala com o cliente também, volta e meia ela está passando e ela fala, apresenta exatamente o que eu falei. Então, assim, deixar um recado, né, que o VRB é um produto para a família. Né? A oportunidade que você tem de sentar numa mesa de jantar com os seus entes queridos, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, né, e poder falar sobre a importância de investir bem, quanto mais cedo, melhor, ainda transformar vidas num país com tantas mazelas quanto o Brasil. Incrível, cara, muito bacana. Pô, parabéns a todos, parabéns aí para a equipe, parabéns aos family office parceiros, né, que atuam, né, nessa empreitada tão bacana. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então a gente se vê na próxima. Um abraço a todos vocês, se cuidem que a pandemia ainda não acabou, beleza? A gente se fala na próxima. Um abraço, tchau, tchau.